Amém. Sinta-se bem em nosso meio. Estenda suas mãos para cá. Deus, nós queremos apresentar o teu ungido nas tuas mãos. Muito obrigado, Jesus, pela vinda do teu servo aqui para ministrar sobre os nossos corações uma palavra do teu coração. Aqui está a tua noiva, Senhor, que a nossa mente e o nosso coração estejam prontos, preparados para ouvir o que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. A minha palavra, mais uma vez, é de gratidão a Deus pela honra de nós estarmos nessa casa, nesse altar. Louvar a Deus pela vida do pastor que preside essa obra, pastor Oséias, pastora Patrícia, obrigado mais uma vez. E cito desta vez, antes que me esqueça, o nome do pastor Jefferson Magela. Até há um mês era o meu presidente, houve uma mudança, mas é um amigo, um pai. E hoje está até fazendo aniversário. Vou ter que levar o presente, pastor, né? Mas fica aqui a minha gratidão. Quem trouxe Bíblia, diga: eu creio nela. Mateus capítulo 1. Evangelho de Mateus capítulo 1. Enquanto você encontra o texto, me empreste os seus ouvidos um minutinho de muita atenção. Em uma terça-feira de outubro de 2019, eu levantei às 4 da manhã, estava dormindo em uma garagem, em um colchão inflável. Levantei e viajei de Mutua à província de Manica, 240 quilômetros. Fui no orfanato. Era 7 da manhã quando nós chegávamos. Eu pensei que encontraria as crianças dormindo, e quando eu entrei no orfanato, elas estavam postas cantando. O dialeto dizia, perguntei ao pastor: o que essas crianças estão cantando? E ele disse, a tradução é: Senhor, abençoa os nossos hóspedes, abençoa aqueles que chegam, porque eles são a resposta da nossa oração. Isso aconteceu em Moçambique, África, que é um dos países mais pobres do planeta, está entre os 10. O pastor falou: vamos entrar e você prega para as crianças. Eu vi esse jovem adorando e me lembrou essa cena. Eu comecei a pregar para as crianças, não consegui pregar 15 minutos, porque das 300 que estavam ali, mais de 200 eram batizadas com o Espírito Santo. As crianças começaram a glorificar de tal forma que não tinha mais o que eu falar. Detalhe, lá no orfanato só tem lanche 3 vezes por semana, só na segunda, na quarta e na sexta. Os outros dias não tem o que comer. Quando acabou o culto, o pastor falou: não terminou não, agora nós vamos para a aldeia de Messica. Só que lá não tem tenda, não tem templo, quase não tem sombra. E os irmãos africanos gostam de dançar. Quem já viu algum vídeo da África aqui? Irmãos, 45, 47, 49 graus. Bateu sensação térmica de 52. O culto chega a durar 5, 6, 7, 8 horas. Imagina você dançando 8 horas debaixo de 50 graus. A poeira vermelha sobe. Tem tudo isso no Instagram. Depois te dou um cartão, você vai lá no Instagram. Quando acabou o culto, eu ali cansado, a gente é chamado de muzungo. Dá uma olhada para alguém e diz: você é muzungo, irmão. Muzungo é estrangeiro, é estrangeiro. Eles olhavam para mim e diziam: pastor, eu falei: que foi? Muzungo cansa rápido demais, Deus não merece mais não? Eu dizia: merece, 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 e dançava. Quando acabou o culto, a minha esposa pegou uma criança. A criança brota da terra. Você começa a conversar com uma, pisca, tem 3. Vai tirar uma foto, olha na tela do celular, já tem 15 aparecendo aqui. A minha esposa pegou uma criança e perguntou para ela: comeu? Ela disse: comi. O que? Ela falou sorrindo, o de sempre. E perguntamos: o que você come sempre? E ela respondeu sorrindo: tia, aqui é barro todo dia. Assa o barro em forma de bolacha, quando tem sal, joga sal para dar sabor. Fomos atrás de pães, juntamos os missionários, perguntamos: quanto que você tem? 200 meticais. E você? 300. Conseguimos 1.000 meticais, é melhor dizendo. Sabe quantos são 1.000 meticais? R$70.
é o que tínhamos. Compramos 200 pães, voltamos para a aldeia, e enquanto entregávamos os pães, eles levantavam um pão e cantavam: o Senhor da providência se lembrou de nós mais uma vez. Eu voltei da África, mas meu coração ficou. A cada 4 meses eu tenho um grande desafio, e o mês de abril é o primeiro desafio do ano. 140 mulheres esperando receber uma cesta, que vai um frango, um arroz, um macarrão, um molho, coisa assim. 140. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu disse ao missionário: o que entrar, divide para 140. Se entrar 10 frangos para 140. Se entrar 30 para 140. Então é por isso que após o culto, após a bênção apostólica, eu vou te esperar naquela mesa ali. Por quê, pastor? Tem livros e bíblias. Só que eu disse no primeiro culto, e digo agora novamente, eu não vendo. Se você doar uma cesta, que é o valor de 150, você escolhe ou uma Bíblia ou 2 livros. Ou uma Bíblia ou 2 livros. É assim que funciona. Você pode acertar no cartão, no Pix, e você pode acertar na palavra. Eu não vi outro pastor fazer isso, só isso porque eu sei que é para missão e você vai honrar o compromisso. Você me dá o seu nome, o seu telefone, e você pode fazer o Pix até o dia 10 de julho, praticamente 3 meses aí. 10 de julho. Quem entendeu, diga amém. Olhe para o crente mais bonito perto de você. Se não olhou, é inveja. Se não olhou, é inveja. Olha para ele e diga: irmão, senti de novo de você me dar um livro de presente. Mateus capítulo 1. Escute isso aqui. Eu já vou pregar com alegria. Eu já vou pregar. Vai ser depois da bênção apostólica. Mas só para me pregar mais com alegria ainda, tem alguém que vai me ajudar nessa vitória aí, aí já levantou um monte de mão. Amém. É benção. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Repita, vai parecer repetitivo, mas eu vou precisar que você diga isso. Repita: problema. Mais forte: problema. E Judá gerou de Tamar a Fares e a Zara, e Fares gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Repita: problema. E Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Repita: problema. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Repita: problema. E Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Repita: problema. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão. Repita: problema. Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Joatão, Joatão gerou a Casa gerou a Ezequias. Repita: problema. Ezequias gerou a Manassés. Repita: problema. E Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos a deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde. Repita: problema. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó. Repita: problema. Jacó gerou a José. Repita: problema. Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Você dá um brado dizendo: solução. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Antes que você se assente, você vai olhar para aquele crente bonito, que você já viu que ele está por perto, e vai dizer para ele: fica tranquilo, Jesus vai aparecer. Sente-se fazendo aquele barulho que só os pentecostais fazem. Conforme prometido, mais uma vez nós faremos aqui um trato, uma aliança, um acordo. Da minha parte eu prometo que eu serei rápido, direto, pleno, total. Da vossa parte eu preciso da sua total atenção e um pouquinho da sua paciência, para você entender mais uma vez o motivo de Deus ter nos unidos aqui nesta noite. O texto que lemos é um dos textos que, na minha opinião, é menos lido da Bíblia. Talvez um dos textos mais menosprezados, esquecidos, deixados de lado. Nós não gostamos de ouvir textos como esse, texto genealógico,
onde alguém gerou a outro alguém. Parece que não há um motivo, não há um propósito, porém, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Se está aqui é porque Deus tem um propósito, e se está sendo pregado nessa noite é porque a resposta de Deus vai alcançar o coração de alguém nesse culto. Quem está familiarizado com os evangelistas sabe muito bem que cada um deles vai escrever o seu texto direcionado a um público-alvo. A saber, exemplo, Marcos vai escrever aos romanos, Lucas vai escrever aos gentios com pontos bem direcionados aos gregos, João escreve à igreja, mas Mateus escreve aos judeus que estavam se convertendo. E quem conhece cultura judaica sabe muito bem que para o judeu não basta você falar o seu nome, ele precisa conhecer a sua história. E isso se dá pela sua genealogia, pela sua árvore genealógica. Então não basta você dizer qual é o seu nome, é preciso dizer quem são seus pais, o seu avô, qual é o seu clã, a sua tribo, da onde você veio, qual é a sua história. A fim de apresentar o personagem principal do seu texto, Jesus, Mateus começa então com a sua genealogia, ou seja, com a sua árvore genealógica, a ponto de provar na questão histórica da onde Jesus veio. Só que no verso 1, ele coloca inicialmente 3 pontos importantes, 3 bases. Quais? Ele coloca 3 características do Cristo aqui, de Jesus. Ele vai dizer que esse é o Cristo, primeiro. Ele vai dizer que é filho de Davi, ponto 2. E ponto 3, ele vai dizer que é filho de Abraão. Observa então que por diversas vezes você leu o nome Jesus Cristo na Bíblia, e isso parece nos dar a impressão de que Cristo é apenas um sobrenome, mas na verdade não é. A palavra Cristo é um adjetivo, é uma palavra grega, equivale à palavra hebraica Messias, e ambas significam o ungido. Mateus faz questão de dizer que o personagem que ele está apresentando não é qualquer um, é o ungido do Senhor. Ungido para quê? Tão importante quanto saber para quê é com quê. E quem revela com quê é Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 61, quando ele diz que ele seria ungido com o Espírito Santo. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 4, afirma isso, quando ele entra em uma sinagoga na pequena cidade de Nazaré, pega o livro de Isaías e lê o capítulo 61, afirmando: o Espírito de Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu. Por que Jesus leu Isaías naquele dia? O próprio contexto ensina para provar, repita, provar, para quem lhe ouvia, que aquilo que Isaías profetizou se tornou realidade nele. Jesus estava ensinando que ele era o cumprimento da profecia, ele é o ungido do Senhor, ungido com o Espírito Santo. Já valeu um glória na mensagem agora. Ungido com o Espírito para quê? Observe, quando você olha para o Antigo Testamento, 3 eram os ministérios que recebiam a unção: os reis, os sacerdotes e os profetas. Quando Mateus apresenta Jesus como ungido, está apresentando ele na perfeição da união desses 3 ministérios. Jesus não é apenas rei, mas é o rei eterno. Não é apenas sacerdote, mas é o sacrifício perfeito. Não é apenas profeta, mas é o próprio cumprimento da profecia. Jesus, ele é, glória seja dada a ele. Primeiro, Mateus diz que ele é o Cristo. Segundo, Mateus diz que ele é filho de Davi. E a expressão filho de Davi, por diversas vezes, também se torna um título. Você vai ver alguém clamando: Jesus, filho de Davi. E o que isso significa? Reconhecimento da sua realeza. Quem reconhece Jesus como filho de Davi, reconhece que ele tem direito ao trono, é herdeiro do trono de Davi. Por quê, pastor? Porque Deus prometeu para Davi, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, que da descendência dele, Deus levantaria um rei, e o seu trono nunca passaria, e o seu reino permaneceria para sempre. Jesus, ele é o rei da igreja. Jesus é rei.
É por isso que quando a gente olha para o texto bíblico, Isaías capítulo 6, por exemplo, no ano em que o rei Uzias morreu, que o trono da terra estava vazio, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a sua glória enchia a casa, e os serafins ainda cantavam dizendo: Santo, Santo. Abra a boca e diga: Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Jesus é rei. Em Apocalipse capítulo 15, ele é rei dos santos. No capítulo 17, ele é o cordeiro que reina e conduz a vitória àqueles que o seguem. No capítulo 19, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31: eu voltarei com os meus santos e sentarei no meu trono de glória. Salmo 24, de acordo com a escatologia, eu estou sentindo uma graça aqui. A igreja cantará depois do arrebatamento: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Levante a mão e dê glória ao Rei. Levante a mão e dê glória ao Rei. Levante a mão e dê glória ao Rei. Jesus é Rei. E para fechar, Mateus ainda diz que ele é filho de Abraão, ou seja, ele é judeu. Sangue dos judeus está em suas veias, e ele é claro herdeiro. Deus também vai cumprir uma promessa nisto, porque em capítulo 12 de Gênesis prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Gálatas capítulo 3 ensina: isso se cumpre em Cristo. Em Cristo a tua casa é abençoada. Já recebe isso aí, velho. Mateus lança a base. Jesus é o Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele começa a partir do verso 2 a citar os nomes importantes, como Abraão, Isaac, Jacó, Boaz. Vai citando Tamar, Ruth, vai citando Davi, Salomão, Roboão, Manassés, vai citando uma série de Zorobabel. Chega até o outro Jacó lá do fim da lista, pai de José, marido de Maria. Aí vem o verso 16: da qual nasceu Jesus. Jesus nasceu para ser o que ninguém podia ser, para ter o que ninguém podia ter, e para fazer o que ninguém podia fazer. Isso é tão bom que eu gosto de repetir. Jesus nasceu para ser o que ninguém podia ser, para ter o que ninguém podia ter, e para fazer o que ninguém poderia fazer. Me dá um exemplo. Ele nasceu para ser o que ninguém poderia ser. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não dava conta de morrer, mas ele morreu e ressuscitou, e vivo está. Ele é. Nasceu para ter, tem todo o poder no céu e na terra. Filipenses vai dizer, Paulo escrevendo, que ele também tem um nome que está acima de todo nome, e é diante dele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Ele nasceu para fazer o que ninguém podia fazer. É por isso que João, no capítulo 1, versículo 12 diz: e a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Ele fez a obra que ninguém podia fazer. Jesus é, Jesus tem, Jesus fez. O texto ainda coroa no verso 17. Mateus, ainda que alguém possa perguntar como é possível ele nascer, o texto bem diz: calma, porque ele nasceu mesmo numa história assim. Que história assim? Observe que a pergunta a ser respondida é essa: qual? Nós repetimos aqui mais de 10 vezes a palavra problema. E a pergunta é: como é que Jesus nasceu em uma história cheia de problemas? Como é possível? Antes que nós indagássemos, aí Mateus vem e corou o verso 17 dizendo: calma, porque são 14 gerações de Abraão até Davi, são 14 de Davi até a Babilônia, e são 14 da Babilônia até Cristo. E o número 14 não é à toa que está aqui.
Mateus vai fazer isso propositalmente. Se você ler a genealogia lá em Crônicas, você vai perceber que ele vai omitir alguns nomes. Mateus queria que desse 14, por quê? Porque o número 14 para os judeus representa a realeza máxima. Se você ler a genealogia novamente, você vai aprender que dentro, apesar de ter outros reis, somente Davi é chamado de rei, o maior rei. Se você não foi ainda, e eu oro para que você vá em Jerusalém, e você vai perceber, e oramos para que haja paz, e quando houver paz você vai, e você vai perceber que só tem um túmulo dentro de Jerusalém, é o de Davi, o maior rei. Por isso que Davi representa a realeza. E o que Davi tem a ver com 14? É simples. Quando você olha para o hebraico, você percebe que não tem vogais, somente consoantes. E cada valor, ou cada letra hebraica também tem um valor numérico. O nome Davi é formado por 3 letras, quais? É Dalet, Vav e Dalet. E cada uma delas tem um valor numérico, 4, 6 e 4. Quando a gente soma, o nome Davi dá 14. Representa a realeza, e a realeza é representada pelo 14. Quando Mateus diz são 14, ele quer registrar de quem nasceu é rei. Jesus é rei, só que não é qualquer rei. O 14 é o dobro de 7, e 7 na Bíblia é perfeição. Ele é um rei mais que perfeito, já valeu mais um glória. Mas não é qualquer rei mais que perfeito. O 14 aparece 3 vezes, e o número 3 é o número divino, é o número da trindade, é o número do eterno. Ele é um rei divino mais que perfeito, ele é eterno. Mateus, ele lança a base no início da sua introdução, e ele fecha no 17 dizendo, ele é um rei divino mais que perfeito. Mas a pergunta permanece: como é que ele pode nascer numa história cheia de problemas? Se você perguntar por que, eu respondo. Se você não perguntar por que, eu vou embora a pé para São Paulo. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque Jesus nasceu numa história cheia de problemas. Pergunta por quê? Porque é a sua história. É a minha. É a nossa história. Uma história cheia de problemas. Problemas como tinha Davi, problemas como tinha Abraão, problemas como tinha Jacó, problemas como tinha, cheia de problemas. E isso fica claro quando você presta atenção nesses personagens. Observe, nós falamos mais de 10 vezes, é claro, por quê? Porque todos eles têm problemas em suas histórias. Se nós olharmos para Abraão, tem problema. E ó que Abraão é referência de fé, tão importante que junto com Isaac e Jacó, tornam-se até um título de Deus. Quem nunca leu na Bíblia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Por quê, pastor? Eles têm problemas, apesar da sua importância. Basta você ler o capítulo 12 de Gênesis, e você vai aprender que no mesmo capítulo que Deus falou para Abraão, eu vou te guardar por onde você andar, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. No mesmo capítulo, Abraão teme perder a vida e omite que Sara é sua esposa. Se não bastasse omitir, Isaac mentiu, dizendo que Rebeca era sua irmã. Se não bastasse mentir, Jacó fez ainda pior. Capítulo 27, colocou Deus na mentira. Quem não lembra disso? Quando Isaac resolveu abençoar Esaú e falou, prepara para mim uma caça. E enquanto Esaú saiu para caçar, Jacó preparou, trouxe. E o seu pai pergunta, como é que você fez isso tão rápido? E ele responde, o teu Deus me enviou ao encontro. Não basta mentir, tem que colocar Deus na mentira. É um problema. Não coloque Deus onde Deus não está. Não fale o que Deus não mandou falar. Não entre onde Deus não mandou entrar. Não se aliancie com quem Deus não mandou se aliançar. Tão certo como o ar que eu respiro é o endereço que tem a mensagem. Não vai onde Deus não mandou ir. Abraão, Isaac e Jacó têm problemas. Poderíamos olhar para um outro lado e criar uma classe de mulheres. Quem sabe as mulheres salvam, mas as mulheres do texto têm problemas. Quem não lembra de Tamar? Quem era Tamar, pastor? A nora de Judá, que casou com 2 filhos de Judá e ficou viúva 2 vezes.
A Bíblia diz que foi Deus quem matou os meninos, mas ela tinha direito à lei. E o que dizia a lei do levirato? Dizia que Judá tinha que entregar o terceiro filho, já que ela não teve filho com os outros. Temendo perder o terceiro filho, ele se esconde. Para se vingar, Tamar se veste de prostituta e engravida do próprio sogro. Não é exemplo de perfeição? E Ruth, que é citada, era estrangeira, moabita, e a lei proibiu os moabitas até de entrarem na congregação para prestarem culto. Deus nem recebia culto dos moabitas. E Batseba, a adúltera de Davi, e Raabe, a prostituta de Jericó, não são exemplos de perfeição. Tem problemas. Ah, mas tem os reis, pastor. Os reis salvam essa história. Quem? Davi? Leia com atenção. Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Urias nem precisava ser citado, mas Mateus citou, lembrando o maior pecado de Davi. Porque Deus é tão justo que para Deus o que é certo e o que é errado, independente de quem faça. Davi não é exemplo. E Salomão, que começou pedindo sabedoria e acabou na idolatria. E Roboão, que dividiu o reino em dois e ainda colocou o povo para adorar outros deuses. Pastor, mas tem reis bons, tem quem? Josafá. Quem não lembra que Josafá foi para a guerra e ouviu de Deus no meio da batalha: nesta peleja não tereis que pelejar. E depois de vencer, entrega o filho para casar com a filha de Acabe, se aliançando com quem Deus não mandou se aliançar. Pegou não? Não ande com quem Deus não mandou andar. Deus mandou você amar, não mandou você andar. Pegou? Ah, pastor, mas tem um outro rei aí. Quem? Tem Ezequias, que orou e Deus deu 15 anos de vida para ele. Homem crente, Deus viu crédito. Mas depois de curado, abriu os tesouros e mostrou os seus tesouros para os caldeus, para os babilônicos. Tenha juízo, irmão. Não mostre o que Deus te deu para quem Deus não quer que veja. Só meia dúzia deu glória. Não mostre os teus segredos para quem Deus não quer que note. Tem uns sem juízo que vão até para as redes sociais e falam que não deve falar. Vigia. E aí Ezequias teve 15 anos. E para complicar, ainda nasceu Manassés, o pior rei de Israel, que queimou o próprio filho no fogo, adorando a um Deus estranho. Os reis são uma decepção, só tem problemas. Pastor, E aí tem a classe que a gente pode fechar, chamada classe das personalidades. Eu poderia citar aqui Boaz, que dentro da tipologia bíblica representa Cristo. Obede, seu filho, que não tem uma longa história, mas o seu nome no hebraico significa adorador. E quem é adorador, Deus encontra. Já valeu mais um glória para você. Eu poderia citar Zorobabel. Quem não lembra de Zorobabel? O governador que vem da Babilônia e vai coordenar a construção do segundo templo. Só que o segundo templo não vai ficar tão bonito quanto o primeiro. E é aí que Deus levanta Ageu, capítulo 2, versículo 9, e profetiza uma das profecias mais conhecidas do seu livro. E qual foi? A glória da segunda casa. Alguém pegou ali, ó. Vai ser maior do que a da primeira. A classe ia até bem, até chegar em José, marido de Maria. Por quê? Porque todo judeu conhecia a profecia de que o Messias poderia nascer. E José quis abandonar Maria na gestação. E abandonar Maria aqui é abandonar a promessa. E quem abandona a promessa não é referência de perfeição para ninguém. Todos têm problemas. Abraão tem problema, Isaac tem problema, Jacó tem problema, Boaz tem problema, Obed tem problema, Ruth tem problema, Raabe tem problema, Batseba tem problema, Davi tem problema, Salomão tem problema. Quem sabe o diabo olhou uma lista e disse: não sei como é que vai dar certo isso aí, porque Davi tem problema. Como é que vai dar certo essa história? Abraão tem problema, Isaac tem problema, Jacó tem problema, olha lá, Boaz tem problema, olha lá, Obed tem problema, Ruth tem problema, homem tem problema, mulher tem problema, rei tem problema, pobre tem problema. Mas aí quando chega no verso 16, marido de Maria, da qual nasceu
Como pode Jesus nascer em uma história cheia de problemas? Olha para você, pois é a sua história, e a mensagem aqui nos abraça. Como pode Jesus nascer em uma casa cheia de problemas? Em vidas que têm problemas, às vezes com a moralidade ou a imoralidade, tem problema com a mentira, tem problema com o vício, tem problema com o álcool, tem problema com o desemprego, tem problema com a saúde, tem problemas até em querer abandonar a promessa que se tem. Como é que pode Jesus aparecer numa história dessa? Dá uma olhada para alguém, vê se ele tem cara de quem tem problema. Às vezes o sorriso esconde uma multidão de problemas. É a sua história. Mas sabe qual é a boa notícia? Os problemas da terra, se pegar isso aqui, valeu os 1000 quilômetros da viagem. Vai valer a viagem. Os problemas da terra não podem impedir o que Alamanda caia sorefácia. Levante essa mão para cima, por gentileza. Há um espírito da profecia sobre mim. O Espírito do Senhor me ordena a profetizar sobre essa casa mais uma vez. Se você acredita em profecia, levante a mão. Se acredita em revelação, levante a outra. Eu estou pregando para gente que tem problema de monte, mas assim diz o Senhor: os problemas da terra não podem impedir o que Deus projetou. Só quem crê, abre a boca para dar glória a Ele. Alamande copionebe assai, alamande copionebe assurefácia. A ação de Deus não dependia de Abraão, a ação de Deus não dependia de Isaac, a ação de Deus não dependia de Jacó, a ação de Deus não dependia de Raabe, a ação de Deus não dependia de Ruth, a ação de Deus dependia da sua própria vontade. Não é o problema que vai parar o que Deus já determinou vai nascer. Primeiro, o projeto não é da terra. Repita por bondade: o projeto não é da terra. Não, você não pegou. Ajuda o pregador, pega na mão de alguém e diga: o projeto não é da terra. Primeira lição que você precisa aprender: o projeto não é da terra. Quem prometeu? Quem falou? Quem disse? Deus falou que vai salvar, mas é muito endurecido. Calma. Deus falou que vai abrir, mas eu não tenho chave. Calma. Deus falou que vai honrar, mas eu não tenho apoio. Calma. O projeto não é da terra. Pegou, profeta? O projeto é do céu. Jesus vai nascer porque é projeto do céu. Segunda verdade, qual? Se Ele é do céu, Ele é a solução. E se os problemas são da terra, a solução vem de cima. Quem vai dar jeito não é amigo, quem vai dar jeito não é vizinho, quem vai dar jeito não é patrão, quem vai dar jeito não é, pegou? Quem vai dar jeito é o céu. Sabe qual é o seu problema? Diga qual. Você espera de quem não quer ou quem não pode fazer nada por você. Está na hora de entender que tem problema? Tem, mas a solução vem do... Segunda lição: a solução vem do céu. E a terceira, para fechar: Jesus nasceu em uma história cheia de problemas para ensinar uma verdade. Diga qual, mas tem que dizer bonito, hein? Diga qual. Para ensinar que para Deus, para Deus, mais importante do que como a história começa, é como a história termina. Segura na mão de alguém. Deixa eu ser profeta aqui agora. Deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. Segura na mão dele. Olha para ele e diga assim: se não está tudo bem, é porque a história não terminou ainda. A história não terminou ainda. A história não terminou ainda. Vou falar até entender. A história não terminou ainda. Não terminou ainda.
Alamanda caia surefácia. Alamande copionebe a canderebe a sai. Fecha os teus olhos, ouça a minha voz. Eu não conheço o seu endereço, não conheço nem o seu nome, não sei o que você passa, não sei o que você enfrenta, não sei como você vive, não sei quais são os problemas que lhe assolam, não sei qual é o vento que sopra, não sei o que você tem que batalhar todo dia, não sei se é o coração magoado, não sei se é a depressão que quis te assolar, ou uma crise de ansiedade, preocupado com o futuro, que tem tirado a sua paz. Mas eu vim pregar para você, não um evangelho de mentira, de fachada, de que a gente não vai passar por provas. Eu estou pregando para você que existem problemas, e existem sim, mas não param aí, porque ainda que os problemas existam, eles não vão poder parar o que Deus já projetou na sua história. Jesus vai aparecer, Jesus vai aparecer, Jesus vai aparecer. E sabe o que acontece? Há uma graça de Deus sobre nós. Sabe o que acontece quando Jesus aparece? A história se divide. Antes dele é uma, depois dele é outra. Antes dele é uma, depois dele é outra. A graça muda as coisas, a graça transforma as coisas. Antes dele era tristeza, depois dele é alegria. Antes dele era queda, depois dele é fortalecimento. Antes dele era vazio, depois dele é cheio. Antes dele era profano, depois dele é santidade. Antes dele era inferno, depois dele é céu, 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 céu. Segura na mão desse crente, vê se a mão dele está quente. Se tiver gelada, diga: ressuscita em nome de Jesus. Segura na mão dele, olha para ele, diga: tenha calma, não terminou ainda, nem vai terminar assim. Jesus vai aparecer. Jesus vai aparecer. Jesus vai aparecer. Pastor, meu filho me dá muito trabalho. Calma, Jesus vai aparecer. Pastor, acho que vai dar divórcio, está repreendido. Jesus vai aparecer. Pastor, a porta não abre. Calma que a chave está vindo. Jesus vai aparecer. Pastor, eu estou sendo humilhado. Calma que o tempo da exaltação está por vir. Jesus vai aparecer. Só quem recebe essa palavra fica em pé, porque eu posso orar por você. Jesus vai aparecer. Eu sei